já. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Roberto Santos, da Igreja Evangélica Pentecostal Ebenezer. Queremos trazer uma palavra de meditação para os nossos queridos e amados irmãos e uma comunicação, né? Já que estamos vivendo aqui tempos bem difíceis no Rio Grande do Sul, né? Tempo em que a natureza está não se revoltando, mas muitas vezes devolvendo tudo aquilo que o homem fez, né? E com a permissão de Deus tem permitido, né? Mas em meio a tudo isso eu creio que o povo do Senhor, o povo de Deus vai ser guardado, né? Deus vai preservar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Amém? Quero estar falando para os nossos irmãos da Igreja Ebenezer, aqui da nossa região do Vale do Caí, né? Possa estar sobre nós aí uma calamidade pública e também aí hoje, né, através da meteorologia, afirmando que vai haver aí um temporal, poderá haver um temporal na parte da noite, com desbarrancar, vento. Então, eu deixaria os irmãos bem à vontade, aqueles que moram aqui no centro, nas proximidades aqui da igreja, e quiserem estar conosco, bênção de Deus, nós vamos estar aqui, nós já estamos na igreja, tá? Nós estamos fazendo esse vídeo aqui de dentro da igreja. Mas porventura aqueles que moram municípios ao redor aqui, tem que retornar para o seu município. Então, eu aconselho os irmãos, fiquem na sua casa, irmão, com bom senso, porque muitas vezes a gente não sabe o caminho que vem, de repente é o caminho que tu não pode voltar novamente para suas casas, né? E os irmãos vão estar arriscando a vida da sua família. Então o bom senso manda que você fique na sua casa, tire um tempo, leia uma palavra com a sua família, faça uma oração, tá? Aproveite para se reunir, conversar, amém? Isso vai ser proveitoso, até por você não poder estar na igreja, mas vai poder estar reunido com a sua família em nome de Jesus, e a presença do Altíssimo vai estar também juntamente contigo, porque a palavra diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Se tiver 2 numa casa, a presença da Trindade vai estar com você, tá? Eu quero deixar uma palavra para os nossos irmãos, que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo, vamos ler, vamos ler no versículo 3 até o versículo 6. Que diz assim a palavra de Deus, tá? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E assim fazendo, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Amém? Então deixo essa palavra para você que está na sua casa, para a meditação, né? Durante a semana você vai meditando nessa palavra. Aqui foi a chamada de Pedro, né?
na chamada de Pedro houve um milagre da multiplicação, um milagre ali de multiplicação de peixes praticamente, né? Imagine que Pedro era um grande pescador e a palavra diz que ele havia pescado a noite inteira. Teve uma noite em claro, uma noite, né, ao qual ele, de frustração, e ele não pegou nenhum peixe. E quando ele estava na manhã, no dia seguinte, lavando as redes, né, cansado, talvez até frustrado da noite de trabalho que ele havia feito e não havia pegado nenhum peixe. A palavra diz que aparece um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré e entra no barco de Pedro. E a palavra diz que a partir da entrada de Jesus no barco de Pedro mudou toda a situação de Pedro. Quando ele entra no barco de Pedro, ele prega a palavra e depois pede para Pedro voltar novamente ao mar alto e jogar a rede. E a palavra diz que Pedro questionou ainda Jesus, né? Ele disse: mas Senhor, havendo pescado a noite inteira, e o horário de peixe é durante a noite, né? É à noite que se pega mais peixe. Mas Pedro obedeceu, disse: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E lançou, e foi grande a quantidade de peixe que ele pegou. Glória a Deus, né? Houve ali um grande, primeiro milagre de Jesus na vida de Pedro. Multiplicação de peixes. Né? Deus multiplicou ali. Houve uma noite de frustração, ele fez uma noite de vitória. Ele virou, deu uma virada na vida de Pedro, né? De frustração para alegria. Imagine. Peixe era sustento, ao qual Pedro sustentava a sua família, né? E naquela noite ele não havia pego nada. Mas quando Jesus entrou no barco de Pedro, mudou-se a vida de Pedro. E assim o próprio Cristo também quer entrar na tua vida, ele quer mudar, ele quer fazer uma mudança na tua vida. E não é diferente nos dias de hoje. Eu creio, meus irmãos e meus amigos, que tudo é permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Eu creio que Deus quer nos encontrar, quer que o povo do Rio Grande do Sul se volte para o Senhor, que nós possamos se voltar para o Senhor. Não é da vontade de Deus destruir o Rio Grande, mas a vontade de Deus é que o povo do Rio Grande se volte para Ele, busque a Ele e saiba que Ele é a salvação das nossas vidas. Somente Jesus é a salvação das nossas vidas. E somente Ele pode parar essa tempestade, essa enchente. O homem não pode parar. Somente se nós clamarmos a Deus, e nós estamos clamando aqui na igreja, somente se nós clamarmos a Deus, Deus pode parar esse temporal e virar até esse diagnóstico da meteorologia aí, e não acontecer mais nada. E amanhã abrir, estampar um grande dia de sol. Mas se nós nos humilharmos, né, prostrarmos, abandonarmos os maus caminhos e se voltarmos a Deus, saber que o Senhor é Deus, não somente do nosso estado, mas é Deus desse Brasil. Bem, que Deus te abençoe, tenha um final de tarde abençoado, em nome de Jesus. Então, eu quero deixar aqui uma comunicação aos nossos amados irmãos, né, aqueles que moram aqui nas proximidades, moram no centro aqui, ó. Então, nós temos aí hoje movimentação de pessoas para o ginásio, nós temos alguns lugares que ameaça cair as barreiras, né, o pessoal está se movimentando para a casa de amigos. Fique na sua casa, irmãos, aqueles que puderem, né? Se não houver necessidade, né, fique na sua casa. Nós vamos estar aqui na igreja, nem que seja tirando um tempo de oração. Vamos estar orando aqui. Vamos estar orando. Esse horário de culto que nós vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar, vamos ler uma palavra. Nós já estamos aqui, eu e a minha esposa, a pastora Olito, já estamos aqui na igreja.
e alguns dos irmãos aqui do centro vão estar aqui conosco, tá? Mas se não houver necessidade, não vem. Você que mora longe, não vem, tá? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e vamos transferir então o nosso culto, né, aos irmãos presencial no domingo às 18h30. Domingo nós temos horário novo, horário de culto, nosso culto de ceia domingo às 18h30. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos abençoados